Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor a vocês, que vocês toquem no sininho, inscreva-se no meu canal do YouTube, compartilhe esse vídeo. Se no final você achou ou achar que não tá legal, você dá um dislike. Mas para começar, para você não esquecer, eu estou entregando um conteúdo para que você possa trabalhar a sua vida emocional, porque existe muito preconceito, né, com os terapeutas, com os psicanalistas, o psiquiatra, com os terapeutas holísticos. Então eu estudei, me formei em várias especializações para poder orientar. E isso tem uma história que começou lá na minha adolescência, quando eu perdi o meu pai. Eu não estava preparada, não falaram que a morte existia, a gente até sabe, mas inconsciente, assim, a gente consciente também, a gente não percebe essa situação. E eu adoeci. Então, o que eu estou passando para vocês é para que vocês possam se autoanalisar, se autorresponsabilizar, ter um propósito de vida, porque a depressão, ela leva você ao suicídio, ela leva você a desenvolver doenças autoimunes, hoje muito frequente na humanidade. Eu mesmo adquiri no falecimento do meu pai, aos 17 anos, uma doença autoimune, mas que só veio aparecer em 2005, quando eu estava na minha melhor vida profissional. Não é que eu esteja ruim, mas eu estava amando, eu amo lecionar, e naquela época eu dava aula na Universidade Estácio, em Nova Friburgo. Eu dava aula nos cursos de férias, de extensão, tinha uma amizade, e ali eu caí doente, eu não vou entrar em detalhe, mas só que, então, eu tinha o quê? 30 e poucos anos, e a doença ela surgiu assim muito forte, é pesada, e graças a Deus, em primeiro lugar, e abaixo os meus médicos que conseguiram controlar. E até hoje eu faço tratamento, porque a doença autoimune, você não tem células que te protejam, que se renovam, e aí você fica à mercê da sua emoção. Então eu preciso me sentir bem para viver. E como eu amo tudo que eu faço, a vida flui. Então é isso. Então, quando procurar um terapeuta, um psicanalista, um psiquiatra, eu deixei aqui anotado, quando suas emoções estiverem em desequilíbrio, em conflito, te impedindo de ter uma rotina normal. Eu não gosto dessa palavra normal, eu gosto da palavra natural. Por quê? Porque o comum e o normal se tornou banal. Todo mundo faz, todo mundo erra, tá comum, é natural. Não, não é natural. O natural é como você estivesse sendo assim, plantando uma semente, você vai enterrar aquela semente e você vai ali regando com a aguinha, e vai passar por todo um processo de morte, de renúncia. Olha que interessante que veio na minha mente agora. Quando você planta uma semente, ela precisa morrer para germinar. Então a gente precisa, assim, adormecer muitos traumas da nossa vida, porque eles não se apagam, eles não vão embora. A gente adormece aquilo e rega, né? Desculpa, falha, com coisas boas, motivacionais, com a sua responsabilidade, com o seu lúdico, selecionando pessoas para estar ao seu lado. Infelizmente, nós precisamos fazer isso. Por quê? Para que você evite adoecer. Então, isso aqui é um documento que eu tenho, uns recursos, que eu transfiro para o meu paciente. Então, é um recurso lúdico para que você possa entender o seu mundo interior. Então, aqui diz o seguinte, que o consciente é a camada da mente que nos ajuda a racionalizar, que nos dá a capacidade de analisar e é responsável por gerenciar e desenvolver nossa capacidade de nos comunicarmos. E continua. E apesar de ser a camada que administra, deixa eu botar um óculos aqui, porque eu não gosto de óculos, mas eu vou ter que botar, que administra a interação com tudo à nossa volta, a mente consciente, para economizar energia, não gasta tempo decidindo as ações racionalmente em todos os momentos.
Por isso essa camada ela acaba sendo insuficiente para gerar mudanças duradouras e efetivas, pois representa apenas 5% das decisões que tomamos no dia a dia, e eu digo minuto a minuto. E o que tem nessa camada consciente? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui em cima? Ela trabalha o raciocínio lógico, as memórias de curto prazo, pensamento, força de vontade, sensações, reflexões, análise e objetivo. Então, se nós pararmos para pensar, nosso pensamento só é 5%, diz a neurociência, os cientistas. Isso é sinal que eu não guardo, eu não retenho, porque as memórias são de curto prazo. Por isso que às vezes você vai a uma palestra ou uma mensagem da sua igreja, da sua instituição, você não consegue reter, a não ser que essa mensagem ela tem uma historinha falando sobre o gato, sobre o ratinho, ou sobre um bonequinho. Eu trabalho constelação. E por que a constelação ela faz efeito? Ela faz efeito porque você está olhando uma ferramenta, um boneco, e esse boneco você vai memorizar. E assim também eu trabalho como psicopedagoga, para que essas crianças possam brincar. Eu tenho uma forma de trabalhar a constelação diferenciada das outras, porque eu não trabalho somente a constelação. Eu utilizo a constelação, os bonequinhos, porque às vezes o meu paciente, o meu cliente, o meu aluno, ele não consegue falar. Mas quando eu coloco isso como um ato simbólico, a pessoa fala. Exemplo, aqui é um homem, pode ser um adolescente, vai depender do meu paciente, do meu cliente. Aí eu pergunto assim para você, aqui é você, o fulano de tal, o seu nome, vamos dar o nome de Jorge, de Mário, seja o que for. O que você falaria para você? Aí eu espero o retorno dele para começar a trabalhar. Então, fulano, você lembra como foi a sua infância? Fala um pouquinho da sua infância. Esse é meu modo de trabalhar. Olha, isso aqui representa um problema, um luto, o seu trabalho, a sua organização, a sua escola. Fala pra mim, como é que tá? Pode representar também a felicidade. Eu tenho isso. Eu também tenho um bolo que muitos traumas acontecem também no dia do casamento. Então, o que esse bolo, o que essa festa representou na sua vida, naquele momento que você estava casando? Pode surgir ali coisas boas, coisas ruins. E que fez o quê? Gerou um trauma. Deixa eu pegar aqui. Gerou um trauma. Então, o trauma, onde que ele fica? No nosso inconsciente. Gente, essa live, ela é bem natural, tá? Ela é bem espontânea, não vou cortar erros, nada. Então, o que fala aqui? Que é a camada, o inconsciente é a camada mais profunda da mente. Aqui ficam registrados os momentos mais marcantes da vida e os comportamentos que refletem tudo que acreditamos. E diariamente recebemos estímulos que ficam gravados na nossa mente. Tudo que ouvimos, vemos e sentimos é absorvido pela mente e influencia diretamente a forma como agimos e pensamos. Ela representa apenas, olha, 95% de tudo aquilo que a gente é, do que nós somos. Então é muita coisa, né? Muita coisa registrada no nosso inconsciente, na nossa pele, nos nossos neurônios, no coração, no cérebro. Então está registrado desde a ponta do fio do cabelo até o último, ali na unha do seu pé. Por isso é importante enviar os estímulos certos que vão impulsionar a mente subconsciente para que você possa alcançar os objetivos desejados. E o que está nessa mente inconsciente registrado? Os traumas, memórias de longo prazo, mágoas, medo, perdão, as crenças limitantes, as crenças religiosas, os mitos, segredos, discurso interno, a autopreservação, as emoções, o medo. E o que acontece? Se isso fica registrado no meu inconsciente, eu não vou conseguir renovar a minha mente, a não ser que haja um milagre. Eu acredito em milagre. Então eu pego
um homem, ou se você for uma mulher, ou uma criança, e vou trabalhar diante desse material aqui. E esse material também, nós vamos trabalhar junto que eu encaminho em PDF. Então, nós vamos trabalhar uma psicoeducação, seja na organização, na empresa, na comunidade, na família, em qualquer lugar. Para mim, é um pilar para começar toda terapia, todo ensino. Tem mais, depois eu falo com vocês. Então, eu vou trabalhar aqui o quê? As crenças. Esse casal, por exemplo. Vamos imaginar que eles estavam namorando, ele tem uma família, ela tem a família nuclear dela e eles resolveram casar. Mas aqui atrás, pode ter tido uma mãe narcisista que formou os filhos narcisistas, pode ter uma mãe narcisista e esses filhos romperam, eles são considerados a ovelha negra. Eu fui considerada a ovelha negra porque eu rompi com as crenças da minha família. O que eu não fiz não foi assim, eu não desonrei, eu só rompi. Eu não quis dar continuidade a uma história familiar que estava doente. Tem muita família doente. Muitos pais agressivos que fazem bullying com seus filhos, dizendo assim, você não vale nada, você não vai aprender. Aí, generalizou-se o quê? O TDAH. Ah, teu filho não aprende, tem TDAH. Mas vai ver a história dessa família. Vai lá na casinha deles, ou faz uma terapia, para ver o que essas crianças estão ouvindo. Ouvindo o pai falar. Tu não vai dar para nada, gente. O pai leva o filho para o mundo adulto, leva a filha para o mundo adulto. Então, esse pai é o espelho dessa criança. Então, o que você vai falar vai ficar guardado lá no inconsciente dele. E um dia, quando ele for um profissional, ou ele casar, ele pode vir a repetir. Praticamente, ele vai repetir 95% desses atos insanos que esse pai cometeu, que também, coitado, foi vítima do pai dele também, da mãe dele também. Então, pessoal, eu estou trazendo para vocês uma reflexão para vocês olharem. E às vezes a mãe também vai falar para a adolescente dela que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é burra. Gente, cuidado com as informações que vocês passam para a sua família. A função de vocês é levar essa criança para o mundo adulto. Não é ficar presa, deixa eu vir aqui, para a vida de vocês, não. Ele vai olhar para pedir uma orientação e vocês têm que caminhar ele para o mundo adulto, porque vocês estão aqui atrás. E também um filho, quando ele cresce, ele não pode se tornar maior do que o pai e do que a mãe. Não, não pode. Então, isso cria o quê? Um conflito, um desequilíbrio familiar. Então, a função dos pais não é reter essa criança para mim, é cortar mesmo, como falo, o cordão umbilical. E deixar esse adolescente, essa criança, aprender e apreender conteúdos que tragam mensagens motivacionais. E o que eu não vejo, né? Eu não vou generalizar, mas tem muita família que fazem seus filhos crescerem crianças inseguras. Eles ficam do tamanho de um adulto, de um homem, de uma mulher, mas a criança tá ali, cheia de trauma, guardada dentro dele. Então, outra motivação para levar você para a terapia é que você precisa se sentir mais segura e confiante para tomar decisões. Então, você precisa se sentir confiante para tomar decisões assertiva. Porque não adianta tomar decisão no momento de conflito, no momento de uma insegurança, no momento de uma briga familiar. Não se toma decisões, porque lá na frente pode haver um arrependimento. Outra situação, quando houver uma baixa autoestima, sentimento de inferioridade, de alta exigência exagerada, também é um outro motivo para que você venha buscar uma terapia.
Outro motivo também, se você tem manias, se você tem compulsividade que atrapalha as suas vidas. Ou também quando você estiver passando por mudanças importantes, como adolescência, menopausa, a chegada de um bebê, uma separação, mudança de emprego, que mais? Mudança de cidade, divórcio. Nem todo mundo dá conta de mudança. Por quê? O problema está aqui no inconsciente. Dá uma olhadinha, vou deixar vocês olhando aqui. Outra situação, se você estiver enfrentando momentos difíceis ou traumas como perda, demissão, luta e separação, tá aqui. Como é que você vai aprender? Como é que você vai modificar a vida somente com 5% do seu consciente? Não vai? Outra situação aqui, olha, para vocês ficarem olhando. Quando você tem medo, tem preocupações, raiva, mágoa, que mais? Irritação constante, briga constante, medo constante, que mais? Ansiedade demais. Tem gente que vive uma ansiedade. A ansiedade, ela leva a um estresse altamente disfuncional, porque você pensa muito no passado, aí leva um estresse imenso. Você pensa muito no futuro, que nem aconteceu, está se estressando. E você pensa e deixa de pensar muito no aqui e agora e deixa de viver. Então, se você passa por isso, olha, isso tudo aqui está no consciente e no inconsciente. Eu preciso organizar a sua vida. Então, você precisa procurar também a terapia quando você se sente, como é que eu vou dizer? Se você precisa recuperar o seu ânimo, sua energia, sua vitalidade, sua motivação, e encontrar um propósito e um objetivo para viver. Quando o ciúme, a mágoa, a intolerância também, a impaciência ou a culpa estiverem consumindo, você acaba roubando seus próprios sonhos, você acaba culpando as pessoas pelo aquilo que você permitiu que elas fizessem. Você acaba tendo seu próprio sequestro emocional. Então, se você busca o autoconhecimento e estiver disposto a melhorar, evoluir e se desenvolver como pessoa, você procure uma terapia. Que o terapeuta vai te orientar, vai ter exercício. Nós temos uma infinidade de profissionais muito competentes. Eu trabalho com a educação, com a psicoeducação. Eu trabalho, entre aspas, mas acontece na transformação do seu DNA. Eu trabalho, eu estudo muito epigenética e está muito ligado às somatizações no nosso corpo. E a gente acaba somatizando doenças sem necessidade. Como eu falei lá no início, você precisa ter um propósito de vida. Você precisa escrever, tem um diário, faça uma escrita terapêutica, escreva para você, olha no espelho, vê como é que você está. Quem está ali no espelho? É Maria? É Ciclana? É Beltrana? Quem está? Ou quem está ausente de você mesmo? Quem roubou você de você? Tem um livro que eu também falo muito, que é do padre Fábio de Mello. Quem me roubou de mim? E somos nós mesmos que nos roubamos de nós mesmos. Então, até aqui só trouxe uma dica, uma reflexão. Se você gostou, tem um grupo de terapia. Eu trabalho com terapia presencial e online. E esse material faz parte. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Farei uma live sobre o SOS, é o sistema de observação sincera. Eu vou fazer essa live. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa entender. Se você estiver no Kawaii, no Instagram, me ajuda na divulgação.
Eu trabalho online, muito mais do que presencial, e eu preciso desse apoio de vocês. Inscreva-se no meu canal, mande mensagem para mim, eu vou deixar aqui o telefone, meu telefone é 021 96885-8565, sou Kátia Rumbelsperge e estou aqui para tirar suas dúvidas. Vem, agende uma consulta comigo, que a primeira você não vai pagar porque eu preciso conhecer você e para saber se você vai ter empatia com o meu tratamento. E ali eu vou explicar tudinho para que você possa trabalhar e amenizar a sua ansiedade. A ansiedade ela não some, mas ela tá ali para organizar o seu sentimento, como os traumas também, eles não somem, eles adormecem. Então você precisa regar com palavras motivacionais. Você precisa fazer caminhada, procurar um exercício físico, pintar, desenhar, criar algo para sua vida. E eu vou te ensinar isso. Beijo. E se você é uma das minhas pacientes também, curta esse vídeo, compartilhe, comente e deixe um like para mim. Beijo para todos vocês.